Parque Ambiense, que estão trazendo essa experiência para nós, compartilhar conosco sobre a roda de capoeira e seus eventos ancestrais contemporâneos. Bem-vindos a você. Quando o Gunga me chama que eu vou, é quando o Gunga me chama que eu vou jogar, é quando o Gunga me chama que eu vou, é quando o Gunga me chama que eu vou jogar, mas é o toque do Gunga que me bala, das cantigas, conhecendo as histórias dos mestres antigos, que da capoeira dedicaram partidas. É quando o Gunga me chama, é quando o Gunga me chama que eu vou, é quando o Gunga me chama que eu vou jogar. Quando você me pergunta, não sei falar, é uma coisa que vem lá de dentro, não dá pra explicar. Berimbau tocando na roda, que dá pra sentir, e só quem é capoeira pode descobrir. É quando o Gunga me chama, é quando o Gunga me chama que eu vou. É quando o Gunga me chama que eu vou jogar. O Gunga ele chora na roda, vem melodia. O Gunga ele quebra na roda com uma melodia. É quando o Gunga me chama, é quando o Gunga me chama que eu vou. É quando o Gunga me chama que eu vou jogar. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Ivo. Eu sou o Anderson. Nós somos aqui da equipe gestora do CESA Parque Andreense, né? Nós vamos trazer aqui um diálogo com vocês hoje, baseado numa dissertação de mestrado, né, que é a roda de capoeira e seus ecos ancestrais e contemporâneos, né, que é do mestre Valdenor Silva Santos e foi desenvolvido na escola da USP. Certo. Vou falar um pouquinho para vocês de como que é o CESA, né, que algumas pessoas são novas na rede, pode ser que não conheçam. O CESA ele é constituído, né, o CESA Parque Andreense, pelo Centro Público, né, pela MEF, pela creche, e nós do Centro, do CESA, né? E então é essa a formação do complexo, porque o CESA é um complexo na verdade. Pode continuar. Pessoal, isso aqui assim é uma provocação, né? Na verdade, né, eu estava, né, parabenizo aí a professora Magna pela apresentação dela, mas em alguns locais ainda pouco se fala, né, dentro da sala de aula sobre os heróis negros, os intelectuais negros e os estados brasileiros que foram tomados pelos escravizados. Então, é preciso que nós, professores, que a gente se sensibilize com esse conhecimento, né? A capoeira, veja bem, é uma arte que foi nascida nas senzalas e ela se tornou patrimônio cultural da humanidade pela Unesco em 2014. E ela caminha lado a lado com a história do povo afrodescendente no Brasil. A partir da capoeira, a gente consegue retratar a vida em comunidade do povo negro, além de estar possibilitando que os
nossos educandos entendam a história pelo ponto de vista etnográfico. As cantigas de capoeira, as músicas de capoeira, elas fornecem muitos detalhes da nossa linguagem, sem contar que elas ilustram as ligações religiosas, as ligações culturais, que são muitas vezes poucos apresentadas aos alunos, principalmente no ensino básico. Nessa dissertação de mestrado do Valdenor, que inclusive depois eu vou mostrar para vocês se a gente tiver tempo, que se tornou um livro, ele mostra que as músicas de capoeira, elas abrem um espaço para a gente dialogar dentro da sala de aula, né? Para a gente fazer uma reflexão com nossos educandos. A capoeira, ela permite os alunos compartilhar as experiências deles, né? E fazendo assim, o que acontece? Eles se tornam os sujeitos da própria história, né? Eles conseguem, através dessa prática do entendimento da música da capoeira, eles voltam lá no passado, né? Eles conseguem entender um pouco da história, do que foi o sofrimento do povo negro aqui no Brasil, e que muitas vezes a gente não consegue estar conversando, estar apresentando isso diretamente. Mas, quando a gente trabalha música de capoeira, que eles entendem o que é a música, né, o que eles estão cantando, a gente consegue trazer essa reflexão. E aí o que acontece? Mostrando o sofrimento desse povo que foi arrancado do seu país, a gente consegue mostrar o que é o racismo para eles, o que é entender o respeito com o próximo. Então, por que ele tomou por base isso? Porque a capoeira ainda ela é praticada de uma maneira muito tímida nas instituições de ensino, né? E um dos maiores impasses quando a gente fala, né, já até passou o slide, mas não tem problema, nós não vamos nos apegarmos no slide, senão não vai nem ter tempo, tá bom? Mas... Professor, sim, pois não? Eu ia te falar exatamente isso. Se você quiser que eu passe para frente, ou até pare um pouco de compartilhar para a gente te ver e ouvir, você me fala, tá bom? Bom, poderia parar. Pode parar, porque aí a gente pode, na hora da música só, a gente reproduz a letra. Para quem quiser cantar, sinta-se à vontade. Tá bom? Como eu estava falando, a capoeira, ela ainda é aplicada de uma maneira muito tímida nas instituições de ensino, né? E um dos maiores impasses que tem é o não cumprimento das normas que orientam a prática, né, dessa arte ancestral na educação, que foi que a gente fala da Lei Federal 10.689, né? Por exemplo, que ela torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira dentro da sala de aula, né? Existe uma resistência ainda de algumas instituições, de algumas escolas, em incorporar a cultura negra dentro do seu currículo. Ela não é cumprida na maioria dos colégios públicos e particulares. Quando ela aparece? Quando algum professor tem afinidade com o assunto, e aí ele trabalha bastante isso daí. E essa iniciativa dessa dissertação de mestrado, mestre Valdenor, ele fez um trabalho nas escolas da periferia, com acompanhamento, inclusive, da sua orientadora, né? E uma coisa muito, muito boa para a gente agora, que o Anderson vai até explanar isso daí. Aqui em Santo André, ainda é um pouco diferente, certo? Certo. Então, aqui em Santo André, no CESAS, né, a gente tem as aulas de ações complementares que tem a aula de capoeira.
Então, nos 12 CESAs, né, em alguns desses 12 CESAs, às vezes não são em todos, dependendo da grade dos horários dos professores, a gente tem aulas de capoeira. Nesse período que a gente ficou de pandemia, aqui no CESA Parque Andreense, o Ivo, ele elaborou esse projeto que esse professor Valdemar, né, esse mestre Valdemar, ele aplicou. Então a gente teve vários vídeos gravados pelo Facebook, que foi passado para os alunos também. Então, assim, hoje aqui em Santo André, é ainda uma forma pequena, né? Porque por enquanto ainda são só em 12 CESAs, e alguns outros tem aquele CESA, como que era o nome? Que é o itinerante, né? Que passava por algumas escolas, que tinha aula de capoeira. Mas tirando isso, a grande maioria das escolas também ainda não tem, né, a capoeira. São somente nos 12 Cs e algumas outras escolas, né, que tinham no seu contraturno a aula de capoeira. Então, a proposta do trabalho, ela envolve a capoeira não somente nas questões corporais, né? Não é só aquele jogo atlético. Ela está baseada também no ritual, na musicalidade, né? Ou seja, tem algumas pessoas, né, não acontece isso com nós professores, mas observa a capoeira, pensa que é apenas um jogo, uma dança, uma luta. Mas não, ela tem muito mais, uma cultura maior por trás, né? Esse trabalho do mestre Valdenor, ele está pautado também nos valores civilizatórios, né? Que isso daí permeia as manifestações das culturas africanas e afrodescendentes, né? E quais são os princípios? É o princípio do axé, né, que é uma energia vital, da oralidade, da circularidade, da corporeidade, musicalidade, ludicidade e cooperatividade. Então, o que acontece? Esses valores civilizatórios, né, você pega, por exemplo, na energia vital. Tudo que é vivo, que existe, tem aquilo que muitos já ouviram falar, o axé. Tem uma energia vital. A planta, a água. Eu estou apontando para fora que nós estamos no Parque Andreense, tá, pessoal? Aqui é cercado de verde. A planta, a água, a pedra, gente, o bicho, o tempo. Esses valores civilizatórios, tudo para eles é sagrado, né? E tudo está em interação. A oralidade, quando a gente trabalha música de capoeira, a gente tem que viajar, o professor tem que entender aquilo ali para ele viajar, porque muitas vezes nós preferimos ouvir uma história do que lê-la. Preferimos falar do que escrever. Nossa expressão oral, a nossa fala, ela tem muito sentido. Às vezes, se eu contar uma história aqui, vai ser muito diferente do que você ler a história, porque a gente vai transfere aquela energia, né? Aquela vivência. Dentro da capoeira, nós temos a circularidade. A roda, ela tem um valor muito grande dentro desses valores civilizatórios afro-brasileiros, porque ela é um sinônimo de renovação. Quando a gente fala de circularidade, nós estamos renovando. Um exemplo aqui, né, para nós no Brasil, a roda de samba, a roda de capoeira. A gente tem as tradicionais rodas na educação infantil. As danças circulares. Nas reuniões pedagógicas, né? A gente tem... Vamos renovar, vamos tentar fazer um círculo, né? E tudo isso daí, o que a gente tem que fazer então? A gente tem que potencializar. Vamos colocar cirandas, brincadeiras de rodas e outras brincadeiras que vocês conhecem muito bem. Temos também, nesses valores civilizatórios, a corporeidade. O corpo, ele é muito importante para a gente.
ele demonstra a maneira que a gente vive, como nós existimos, como nós somos no mundo. Lembre-se, o povo africano, ele foi arrancado da sua terra, foi trazido para o Brasil somente com o corpo. Então, eles aprenderam o sentido do que é o corpo, né? Então, para nossas crianças, é muito importante o dançar, o brincar, rolar, pular, cheirar. Tudo isso a gente consegue estimular dentro da capoeira na sala de aula. A musicalidade, ela é um aspecto afro-brasileiro muito emblemático, né? Veja bem esse tempo de pandemia, um povo que não dança, um povo que não canta, um povo que não sorri, é um povo que está morto. Então, nós, enquanto professores, vamos colocar a mão na massa. Vamos colocar música, trabalhar música para nossas crianças, né? Vamos fazer eles comporem letras, mas não vamos ficar na mesmice, tá bom? Aquelas músicas que aparecem em televisão. Não, o nosso povo, o povo brasileiro, ele é muito rico em músicas. Então vamos pegar essas letras da música e trabalhar. Uma das músicas que foi trabalhada nesse projeto que foi desenvolvido é os Cantos das Três Raças, né? É uma música que você reproduz para os alunos, você tem material para trabalhar por vários meses, né, com ela. Um outro aspecto que foi baseado no trabalho também, dentro dos valores civilizatórios, é a ludicidade, né? A alegria, o gosto pelo riso, a celebração da vida, né? Então o que a gente tem que fazer, pessoal? Muitas crianças, lembrem de quando a gente estudou o desenvolvimento das inteligências múltiplas. Às vezes a criança não aprende por um caminho, mas aprende pelo outro. Então vamos estimular a brincadeira, uma brincadeira direcionada, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. A cooperatividade, pessoal, a cultura negra e afro-brasileira, a cultura deles é do coletivo, da cooperação. Eles não tinham sobrevivido se eles não tivessem essa cultura. Outro dia eu vi uma aula online, eles utilizando quando fala do Ubuntu, né? Que eles colocam uma meta, todas as crianças têm que correr. O que as crianças do povo africano fazem? Não saem primeiro correndo, eles se abraçam e vão todos juntos. É o Ubuntu pra gente, né? E aí, eu estou acelerando um pouco, porque senão não dá tempo, tá, pessoal? Como se deu a prática nessas escolas, né? O mestre Valdenor, uma parte do trabalho dele, para ensinar como se toca o berimbau dentro da sala de aula, ele metodizou, né? Ele criou métodos para os educandos para eles terem maior facilidade. Esse daí mesmo, segura pra gente esse slide, por favor. Tá bom? Então, rapidinho eu vou demonstrar. Por exemplo, ele criou esse método, onde a batida solta no berimbau, ela ia ter o som do tom. A segunda nomenclatura aí, que seria uma partitura do berimbau, é uma batida frouxa, né, que ela vai ter o som do tim. Ou seja, o dobrão, que é a moeda, ele vai encostar levemente na corda. É o som do tim. Se puder passar mais uma. Isso. A batida presa, veja bem, o outro som é o tixim. Esse aqui é o tim, que é o dobrão encostado firmemente. E a batida sustenida, onde o dobrão encosta somente na corda após a batida da baqueta.
acontece? Uma vez que os educandos eles começam a entender essa simbologia, ficou muito fácil da gente estimular o aprendizado do toque do berimbau, pelo menos os toques tradicionais, né? Que é o São Bento Grande, a Cavalaria, a Idalina, que isso daí são os toques da capoeira regional. E o de Angola, o São Bento Pequeno. Ó, rapidamente, nós vamos reproduzir essa partitura aí, ó, que é o toque da capoeira de Angola, que é o tim, tim, tom, tim. Então, veja bem, quando as crianças, os nossos educandos entenderam isso daí, foi muito fácil de introduzir o toque do berimbau. Às vezes, se a gente vai no método tradicional, como era nas academias, eu te dou o berimbau, eu vou tocar na sua frente e você vai ter que aprender. Então, foi metodizado, né? Então, é uma experiência muito grande para os educandos. Por quê? Porque eles se tornavam autores, eles não tinham só a teoria, eles tinham aquela vivência, né? Eles construíam aquele conhecimento. As vivências corporais que ocorreram foram trabalhados movimentos simples de iniciante na capoeira. Então, é uma vivência muito grande do povo africano. E muitos confundiam com dança, outros já queriam partir para a luta. Então, é um estímulo muito bom para eles. Os conhecimentos musicais foi a chave de ouro. Por quê? Através das letras das músicas, ele tinha que entender o que eles estavam cantando, eles tinham que compreender. As músicas, as cantigas de capoeira, elas retomavam momentos históricos da história do Brasil. A gente viajava lá no Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, discutiu a questão do quilombo, a capoeira no Estado Novo, no período da ditadura, discutiram sobre religiosidade, né? Falaram sobre os mitos. E falando nos mitos, pessoal, o Anderson vai dar uma explanada aqui para vocês rapidamente. Bora lá? Bora lá. Então, os mitos. Os mitos geralmente são histórias baseadas, né? São histórias baseadas nas tradições e lendas feitas para explicar um fenômeno, né? Um fenômeno que não tem uma explicação lógica, né? E aí é daí que surgem os mitos. E esses mitos, nem todos esses mitos, eles têm os propósitos explicativos. E é muito comum, na maioria dos mitos, eles terem força sobre-humana ou eles serem uma divindade, né? Mas alguns desses mitos, eles são passados oralmente, né, por geração. Então, como assim? Vamos lembrar lá do início, né, bem lá atrás, enquanto não tinha ainda, né, divisões políticas, onde não tinha esse negócio de escravo. Então, lá tinha somente os povoados na África e eles passavam, né, no caso, essas mitologias por fala oral. E aí a gente se pergunta, né, hoje em dia é muito fácil a gente falar dentro da sala de aula de mitologia egípcia. A gente consegue explicar, né, que Anubis é um mensageiro. A gente consegue ir lá para a mitologia grega e falar que Hermes também é um mensageiro. E agora, e Exu? Se a gente fala de Exu, a gente já gera uma comoção, né? Muitas pessoas se revoltam. Mas, na verdade, Exu é a mesma coisa que Hermes. Ele tem a mesma função que Hermes e que Anubis. Ele é um mensageiro. E aí, na verdade, ele era o mito daquela região, de uma regiões da África, e que quando veio para o Brasil, o que aconteceu? Eles foram banalizados. Naquela época já teve uma... como que eu posso dizer? Já sofreu um preconceito. Foi um preconceito que veio de dentro das casas grandes, né? De dentro dos casarões, para dentro da senzala, onde eles foram reprimidos, entendeu? E por essa repressão, hoje em dia, se tem muito preconceito contra as religiões
afrodescendentes, né? Porque cultua um mito, né? Cultua esses mitos de matrizes africanas. E a mesma coisa a gente fala de voodoo. Na verdade, voodoo ele é a mesma coisa que a acupuntura. Voodoo ele foi, no caso, constituído para curar mazelas do corpo. A mesma coisa como a acupuntura chinesa, a acupuntura asiática. Se você for ver bem, é a mesma coisa, né? Mas ela só muda o nome por conta de regiões. E aí é onde acabou se gerando muito preconceito. E é como eu falei, é muito fácil a gente falar da mitologia grega, é muito fácil a gente falar da mitologia egípcia, é muito fácil a gente até falar do nosso folclore, porque o nosso folclore é um mito, né? Aí é difícil a gente falar dos mitos africanos. Só complementando, quando a gente fala de Oxóssi, dos orixás africanos dentro da sala de aula, nós não estamos trabalhando religião. Nós estamos falando da mitologia conforme ele explicou. Sim, na verdade a gente vai estar trabalhando a constituição de um povo, a constituição de uma sociedade. Porque essa sociedade, os mitos servem para isso, para constituir a sociedade daquilo que eles não têm respostas. Então, pessoal, dando continuidade, né? Veja bem, as músicas tradicionais da capoeira, elas trazem uma parte da história que muitas vezes a gente não encontra nos livros de histórias, né? E a gente pode estar trabalhando isso daí com as crianças. Como, um exemplo, houve uma época em que o aluno negro ele não podia frequentar a escola, mas isso você dificilmente vai encontrar nos livros. Mas nas músicas de capoeira você encontra, nas músicas tradicionais. O que é interessante esse trabalho dentro da sala de aula? É que através da prática da capoeira, a gente pode estar reconstruindo a história, né? E isso é muito importante para o povo afrodescendente, né? Às vezes é fácil para mim estar falando isso, sendo que a gente não sofreu preconceito na pele. E para uma criança, para ele muito interessante ele estar ouvindo que também teve heróis negros, teve pessoas, cientistas negros, médicos negros, né? É uma construção nova para eles, né? E aí nós vamos contar rapidamente uma música aqui, que ela vai falar uma parte da nossa história da capoeira. Bom, quem quiser acompanhar, fica à vontade, né? Sou guerreiro quilombo, quilombola, eu sou negro dos santos de Angola, negro da rua, e fomos trazidos pro Brasil. Minha família separou, minha mãe logo vendida pra fazenda de um senhor. O meu pai morreu no tronco, no chicote do feitor. Meu irmão não tem a orelha, pois o feitor arrancou. Trago na mente tristeza e no corpo muita dor. Até que um dia pro quilombo eu fugi, com muita garra e muita luta, me tornei guerreiro de subir. Passado o tempo, na fazenda eu voltei, libertei os escravizados e a senzala eu queimei. E a liberdade não foi dada por papel, nem foi dada por princesa que se chama Isabel. A liberdade foi muito sangue e muita dor, lutas, guerras e batalhas, foi o que nos libertou. Sou guerreiro quilombo, quilombola, eu sou negro dos mantos de Angola,
trabalhadas, né? São cantigas tradicionais que faz aquele resgate histórico, né? E ela trabalha aquilo que permeia até hoje, que é o preconceito racial, a discriminação, o racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo recreativo. Então ela é muito rica para estar estimulando a reflexão. Por exemplo, eu vou apresentar uma outra ladainha agora, uma outra música, e depois eu vou explicar o que nós trabalhamos com ela. Debaixo do mundo, debaixo do mundo, a 7 palmos do chão, você guarda o orgulho, vaidade e traição, cidade desconhecida, e todos vão morar. Esta mudança divina, não há quem possa escapar. Eu lhe digo na franqueza, não fique na encruzilhada deste mundo de ilusão. Passagem comprada, camarada, e vamos embora. Vamos embora, camarada. Você vê, uma cantiga que ela trabalha sentimento das pessoas, né? Debaixo do mulundu. A expressão mulundu, ela quer dizer monte de terra. Debaixo do mulundu, debaixo da terra. Ela está trabalhando os sentimentos humanos, como orgulho, vaidade, a traição, seja do oprimido, seja do opressor, os quais serão todos um dia igualmente enterrados, fazendo a justiça de força divina, e não aquela justiça pela lei dos homens. As músicas de capoeira, elas fornecem valiosos elementos para o estudo da vida brasileira, em suas manifestações, e nos quais a gente pode estar examinando o ponto linguístico, folclórico, etnográfico e sócio-histórico. Linguisticamente falando, pessoal, as cantigas, elas trazem detalhes de linguagem coerente do Brasil. Elas trabalham até mesmo aquelas paideias africanas. Mais um exemplo de uma música, rapidinho. Eu sei que já está estourando o tempo, tá bom? Vamos lá. Que a gente já está finalizando o tempo, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Menino, quem foi seu mestre? Menino, quem foi seu mestre? Meu mestre foi Salomão. Discípulo é quem aprende, mestre quem dá lição. Segredo de São Cosme, quem sabe é São Damião. Camarada, água de beber, água de beber, camarada. Vê, ó, uma música dessa, uma letra simples, a gente aprende, né? Discípulo é quem aprende. Quer dizer, eu não sei tudo, estou sempre aprendendo, mas também sou um mestre que dou lição, ou seja, tenho algo a transmitir. Segredo de São Cosme e Damião é aquilo que a gente passa da ancestralidade, de pai para filho, aquele quando a gente trabalha no íntimo do nosso educando. E dentro do mundo da capoeira, essa ladainha, quando um capoeirista canta para o outro, ela fala sobre a paideia africana, querendo dizer que o conhecimento da tradição ancestral africana, ela
tudo que o africano passa, a cultura deles, né, aparentemente dotado de uma cultura muito rígida, mas que se faz de maneira a preservar a individualidade de cada um. Ela dá margem para que as gerações elas sejam capazes de recriar o conhecimento do seu modo, né? Então, eu sei que o tempo já estourou, a gente vai ficando por aqui, né? Agradecer a presença de todos, o Anderson Muito obrigado, né, por nos ouvir. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco do trabalho do César. A capoeira não é só a prática da capoeira, ela tem um contexto que é desenvolvido. E a gente luta para ser inserido dentro da sala de aula. Tá bom? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se dá tempo ou não. A gente gostaria de agradecer, né? São trabalhos que vocês apresentaram riquíssimos, tanto da Magda, do Cid, do Ivo e do Anderson, que trazem temáticas tão atuais, tão importantes, né? Assuntos que a gente precisa realmente trazer à tona em nossas discussões, que é a questão aí da nossa ancestralidade, desse assunto que vocês trazem da capoeira, que é tão importante. Tudo que envolve a capoeira não é simplesmente ir lá e jogar a capoeira, né? Tudo que tem por trás desse movimento. E a Magda com a questão da tecnologia tão atual, né? Um assunto que a gente precisa ter, sim, nas nossas pautas, porque estamos, né, aí em 2021, precisou vir a pandemia para nos mostrar aí o quanto a tecnologia é importante, pode nos favorecer no trabalho de sala de aula. Então, realmente, vocês estão de parabéns, excelente trabalho que vocês apresentaram. Foi muito rico e muito importante essa participação. Acredito que, assim como eu, todo mundo que pôde participar e ouvir um pouquinho de vocês conseguiu crescer e aprender bastante sobre esses assuntos. Queria agradecer vocês por terem apresentado, nos presenteado, né, com essa explanação dos trabalhos de vocês e a todos que participaram. Muito obrigada, viu? Se alguém quiser comentar ou falar alguma coisa no chat, o pessoal vai poder ter a oportunidade de olhar, o Anderson, o Ivo e a Magda, parabenizando aí o trabalho de vocês. Tem riquíssimas mensagens, muito interessante, muito gostoso de ler. Quem não preencheu ainda a lista de presença, não esqueça, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez. Um ótimo finzinho de sexta-feira, um bom final de semana. Muito obrigada, viu? Quem quiser se colocar ou falar alguma coisa, fica à vontade. Só para falar, pessoal, depois se alguém quiser maiores informações, pode estar contatando a gente, tá bom? Para saber do livro. Do livro. Esse livro aqui, que virou a dissertação de mestrado, virou o livro do mestre Valdenar. Bora lá? Então, se vocês conseguirem colocar no chat aqui o nome certinho, o livro de vocês, coloca aqui pra gente ter acesso. Nós estamos com um problema, a gente não consegue fazer nada, porque tá tudo parado aqui. É que a gente tá pelo celular, né? E aí o celular tá no tripé, então pra gente mexer, a gente teoricamente sai um pouco da apresentação. Tá bom. Eu vi, meninas, deixa eu só responder, acho que foi a Denise que perguntou sobre o acesso das crianças, se todas as crianças da turma tinham acesso, né? Tinha acesso à internet, acredito que é isso que ela deve estar perguntando. Sim, tá? Minha turminha todas, antes de eu chegar, na verdade, a aula online foi passado que para nós era no sentido que obrigatório, né? Não era uma opcional esse ano, mas antes de chegar a desenvolver tamanho projeto, né, de amplitude mais internacional, sim, todas as crianças eu perguntei, fiz uma pesquisa, disponibilidade de horário, se todas as crianças tinham acesso, qual era a forma de acesso que essas crianças tinham, se era pelo celular ou se era pelo computador. Então, antes de chegar e planejar e montar e elaborar a aula online, sim, né, fiz essa pesquisa e todas as minhas crianças têm acesso, sim. Até os alunos novos que foram entrando durante o
percurso escolar durante o ano letivo, eles também participaram e eu viabilizei para ver se eles tinham essa possibilidade de poder realmente ser uma escolha, né, e não uma falta de oportunidade de participar das aulas online e de ter acesso. Então, todos eles têm sim acesso à internet, mesmo que seja pelo celular, tá bom? Obrigada, Magda, por esclarecer. Imagina. Alguém? Colocação? Você? Mas eu fico à vontade. Oi, eu sou a Maria Amaro, né, do Deverei Buscar Chaves, e eu queria parabenizar vocês pelos dois temas, né? Dois temas tão adversos e, no entanto, eles estão tão juntos, né? Nós devemos conhecer as nossas raízes, os nossos povos e principalmente a nossa história, para podermos dar valor à história dos outros povos também, né? E eu fiquei muito feliz, eu realmente fui abençoada, porque eu não tinha conseguido fazer minha inscrição, né? E no último momento, assim, foi como um sorteio mesmo, foi muita sorte e eu estou muito feliz por essa escolha, por ter presenciado esses momentos tão lindos e tão interessantes e importantes, né? Tanto para nós como para as nossas crianças, porque são dois temas muito pertinentes e de muita importância, né? A tecnologia e as nossas raízes. Parabéns, meninas, e assim, nunca me senti tão bem, né? Tão assim, realizada e fiquei feliz por assistir, por ficar esse tempinho aqui sentada, né? Mas valeu muito a pena. Parabéns, meninos, também. E eu espero que vocês continuem divulgando a nossa cultura, a nossa música, a nossa capoeira, para que se perca um pouco esse preconceito, né? Então é importante divulgar e nós, professores, temos esse papel importante, levar a tecnologia e levar a nossa história para nossas crianças. Muito obrigada, eu agradeço muito. Muito obrigada mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Nós, do CESA, né, esse ano todo que passou, a gente fez o projeto CESA em Ação, que foi, né, as aulas de capoeira, teve aulas de zumba, várias aulas de várias atividades. Então, em cada página do CESA, né, que somos em 12, tem essas atividades. Então, assim, quem quiser visitar a aula de capoeira e ir lá ver os vídeos da aula de capoeira, onde o Ivo colocou esse projeto em prática, também pode ir lá visitar. Tem aula, eu dou aula de zumba também, se quiser ir lá dar uma olhada. Então, se vocês quiserem visitar as páginas do Facebook do CESAS, vocês vão ter bastante conteúdo também. Bacana. Olha, deixa eu falar aqui da África, né? Na próxima semana nós vamos para a África. E estou querendo trazer vocês para cá para ajudar aí nessa apresentação, né, de um jeito mais amplo. Né? Eu consegui bastante parcerias, vou fazer uma exposição com eles. A África e o Brasil a gente vai se prolongar um pouquinho, né, nessas duas culturas. E as roupas vieram mesmo, né, são os tecidos que vieram mesmo da África, da Nigéria, então eles vão vivenciar uma exposição das roupas, vão conhecer a finalidade do turbante. A gente vai fazer um pouquinho da pintura africana. Essa semana a gente já começou todas as histórias da nossa sala de aula, são todas as histórias da cultura africana. Então, se vocês quiserem vir aqui ajudar a enriquecer esse trabalho da cultura africana com os meus pequenos, vai ser muito bem-vindo, meninos. Legal. Participa sim. E só... Tirar uma parceria aí de projeto para ser apresentado no futuro, né? Do próximo evento que tivermos. E aí unindo os dois espaços, muito interessante, muito bacana. E a gente está falando, né, com assuntos diferentes, distantes, mas não tão distantes, né? A gente já viu aí que talvez a gente consiga unificar e que uma parceria muito interessante, unindo os dois projetos aí, bem legal. Legal. E só para lembrar, pessoal, essas atividades que para ser desenvolvida dentro da sala de aula, não precisa ser mestre de capoeira. Tá bom? Por exemplo, o Anderson ele não é capoeirista, mas ele gostou da música, já pegou um instrumento que é utilizado na capoeira e já participou. Então, vocês, professoras, que são
e professores, né, que são habilidosos na parte musical, já pode estar desenvolvendo aí dentro da sala de aula. Vou tentar. Muito bacana mesmo, né? Por mais momentos assim de troca de experiências, que a gente consiga. A Bá está aí, ó, representando o centro de formação. Ela já pode, a gente levanta sempre essas questões, né? De termos mais momentos como esse de troca de experiências, de conhecer, de compartilhar realmente os saberes da nossa rede, que é muito rica, né, em conhecimento. Não precisamos trazer nada de fora, nós temos todo o conhecimento aqui, né? Se a gente vasculhar a fundo aí, a gente tem muita coisa boa e interessante que a gente pode trazer dentro da nossa própria rede, né? Então, que a gente consiga aí organizar mais momentos, que as pessoas possam se disponibilizar, apresentar os trabalhos belíssimos que a gente tem pela rede, por todas as escolas, por todos os espaços educacionais, né? Não só as escolas, porque o CESA também tem um trabalho exemplar, sou suspeita, que gosto muito do trabalho que o CESA faz também. Então, para que a gente consiga realmente ter novos momentos, mais momentos, onde a gente consiga ter essa troca de experiências, de aprendizado, e que as pessoas compartilhem, né, conosco todas essas experiências vivenciadas aí com as nossas crianças nos espaços educacionais de Santo André. Muito obrigada mesmo por partilharem conosco essa experiência, trazer um pouquinho aí do que foi. A gente percebe o quão maravilhado vocês ficam, né, os dois projetos aí, todos falando quando trazem essa prática de vocês. É perceptível na voz, na forma de falar, na forma de trazer, o quão prazeroso foi esses projetos tem sido, né? E que continuem aí ao longo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Eu agradeço. Também agradeço e parabenizo, viu, Magda, Ito e Anderson. Obrigada por compartilhar. Obrigado a vocês. Agradecemos a todos pela participação. Tá, Zara? Se você quiser falar algo. Pessoal, muito obrigado. Parabéns. Ivo, Anderson, Magda, de verdade. E o compartilhando não acabou, gente. Semana que vem a gente tem várias inscrições, a gente tem várias palestras, então procurem na secretaria da escola de vocês, peçam um e-mail com o link para fazer as inscrições, tá? E vamos se ver por aí, gente. De verdade, parabéns a todos e todas, um ótimo final de semana e feliz dia dos professores de novo, gente. De verdade, parabéns. Tchau, gente. Tchau, tchau. Parabéns, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Bom trabalho. Tchau. Obrigada, professores. Tchau. O Ivo, a gente tem que fazer. Valeu, Anderson. Tchau, pessoal. Valeu! Eu tenho que vir aqui pra pegar. Obrigado. Tamo junto. Ah, o Marco!